Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. É um prazer enorme estar aqui de volta para mais uma aula do Código Penal Comentado. Eu sou o professor Pedro Notarangeli, advogado, ex-aluno do Unisal Lorena, e é uma honra estar aqui com vocês, amantes do direito penal, assim como eu, que adora se aventurar nas doutrinas, analisar processos, analisar casos emblemáticos. É sempre uma honra esse encontro que nós temos aqui mensalmente. E antes de nós iniciarmos a nossa aula, eu quero deixar para vocês aí os meus contatos. É isso mesmo. Se você quiser falar comigo, se quiser tirar uma dúvida não só em relação à aula de hoje, mas em relação a outros pontos do direito penal, como também quiser conversar sobre preparação para o exame da ordem, eu estou à inteira disposição. Você está vendo aí na tela o meu WhatsApp, o meu e-mail e o meu Instagram. Vai ser uma honra poder conversar com você, ok? Então vamos iniciar a nossa aula. Hoje nós vamos falar sobre o artigo 59 caput do Código Penal, que nos traz as circunstâncias judiciais, que irão nortear o juiz na fixação da pena base, lá na primeira fase do critério trifásico. Na hora que o juiz for lá na sentença condenatória começar a aplicar a pena, na primeira fase ele deve levar em consideração as circunstâncias judiciais. E é muito importante a gente dar atenção a esse tema, porque é um tema que ele faz parte ali do arroz com feijão do direito penal, né? E às vezes a gente acaba direcionando nossa atenção para temas mais complexos, olhando mais para a parte especial, e a gente esquece que as bancas de concursos, a banca da OAB, ela adora temas que aparentemente são simples. Aquele tema, aquilo que é a base do direito penal. E dali podem sair questões complexas, que fazem link com outros temas que estão ali elencados na parte especial, fazendo link com a jurisprudência de tribunais superiores. Então é muito importante a gente sempre ficar de olho. É um tema muito importante, é um artigo que precisa estar assim na ponta da língua. O artigo 59 diz o seguinte: o juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente, para a reprovação e prevenção do crime. Esse é o caput do artigo 59. E vocês podem ver que eu já deixei em negrito aí as 7 circunstâncias que são essenciais para que o juiz, na hora que for fixar a pena, analise o réu que eventualmente ali está sendo condenado. Então nós temos culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime e comportamento da vítima. Esses 7 elementos, eles estão inseridos dentro do quadro da culpabilidade. E, obviamente, se esses elementos, se essas 7 circunstâncias, se elas forem favoráveis ao réu, obviamente a censurabilidade, a reprovabilidade vai ser muito menor e isso vai refletir na pena. Obviamente o réu vai ter uma pena muito menor. E é isso que nós, advogados, buscamos no processo. Nós buscamos ali tentar demonstrar para o juiz que os elementos que estão inseridos dentro do quadro da culpabilidade, eles são favoráveis. A gente luta justamente para isso, porque a partir deles a gente pode conseguir uma pena menor, uma pena em que seja possível que haja substituição por uma restritiva de direito. Só que, se for um caso em que essas circunstâncias, esses elementos forem mais desfavoráveis ao réu, que pode acontecer, e aí a censurabilidade, a reprovabilidade vai ser maior, e isso vai com certeza refletir na pena que vai ser aplicada, podendo aí ter uma pena maior no final na sentença, certo? É importante a gente lembrar que muitas vezes quando nós temos um crime qualificado, por exemplo, homicídio qualificado, às vezes nós temos 3 qualificadoras. Uma qualificadora já basta para que aquele homicídio deixe de ser simples e passe a ser qualificado. Uma basta para qualificar o crime. E as outras, Pedro? As outras poderão ser utilizadas pelo juiz na primeira fase, circunstâncias judiciais, ou na segunda fase, agravantes e atenuantes. Porque às vezes, nós temos lá um rol hoje no Código Penal que elenca quais são os agravantes, mas às vezes essas agravantes elas fazem parte da elementar de um crime, ou seja, elas já
está lá prevista, por exemplo, na qualificadora do crime. Isso acontece no homicídio. Nós temos hoje qualificadoras no homicídio. Se você for olhar as qualificadoras do homicídio, algumas delas são iguais àquelas que estão, uma delas são iguais àquelas que estão no rol das agravantes do Código Penal. Correto? Então o juiz usa apenas uma para qualificar o crime e as outras já vão ser inseridas no caso, se ela for a mesma que existe no rol das agravantes, ela vai ser utilizada já para agravar o crime, e também pode ocorrer, no caso de ser uma dessas qualificadoras, ser utilizada para aplicar uma maior censurabilidade, porque ela é utilizável na primeira fase, ou seja, na fase das circunstâncias judiciais. E, assim, eu quis trazer aqui um entendimento do professor Guilherme Nucci, que é um dos maiores doutrinadores de direito penal do país, um doutrinador que eu admiro muito. Acho que todo aluno que gosta de direito penal deve ler Guilherme Nucci. Ele é talvez um dos maiores garantistas que a gente tem no país. Ele disse que se esses 7 elementos eles forem favoráveis ou neutros, a culpabilidade vai ser mínima. Então a pena base ela vai ser fixada no mínimo legal. Só que se eles forem desfavoráveis, a culpabilidade vai ser máxima. Então ela vai ser estabelecida no máximo legal. É importante a gente lembrar que na primeira fase, as balizas da pena na primeira fase, elas impedem que o juiz coloque a pena abaixo do mínimo legal e ultrapasse o máximo legal daquilo que está combinado lá no código. Então você tem um crime e você tem uma pena combinada. Na primeira fase, o juiz não pode desrespeitar essas balizas. A pena não pode ser fixada abaixo do mínimo legal e nem pode ser fixada acima do máximo que está combinado na legislação. Segunda e terceira fase, o juiz pode ultrapassar essas balizas, mas na primeira fase não, o juiz deve respeitar o mínimo e o máximo legal, certo? E o Guilherme Nucci, ele que estabeleceu um sistema de pesos, ou seja, no entendimento dele, há circunstâncias que pesam mais do que outras. E ele elencou 3 que, na visão dele, elas deveriam ter um peso 2, sendo elas a personalidade do agente, os antecedentes e os motivos. Por quê? Porque muitas vezes essas circunstâncias elas estão presentes como requisitos dentro da legislação para que sejam aplicados alguns determinados institutos. Quando o juiz, por exemplo, ele vai analisar se aquele réu se a sentença daquele réu é possível que haja uma conversão de pena privativa de liberdade para restritiva de direito, quando ele vai lá no artigo 44 do Código Penal, um dos requisitos que devem se encaixar em relação ao réu, ou seja, que o réu deve cumprir para que a ele seja dada uma pena restritiva de direito, é a sua personalidade. Assim como na suspensão condicional da pena no artigo 77. O artigo 77 também traz a personalidade do agente como um requisito que deve ser preenchido positivamente. Ou seja, o réu precisa ter uma personalidade que de fato diminua a reprovabilidade, né, da sua conduta, e que a ele possa ser aplicado, no caso, por exemplo, uma pena restritiva de direito, como o artigo 44, pena base, ou seja, se o réu tem uma personalidade que seja favorável a ele, isso vai favorecer na hora da aplicação da pena. O juiz pode fixar a pena base no mínimo legal, e isso é ótimo. Pena base fixada no mínimo legal é o que nós, advogados, nós adoramos. O que a gente sempre pede. Pena base fixada no mínimo legal. E quando o réu é aquele réu primário, que tem residência fixa, o réu que tem emprego, o réu que não tem essa personalidade voltada à prática de crimes, essa personalidade dele, digamos, é uma personalidade positiva perante a sociedade, isso pra gente, nós advogados, nós amamos. Porque a primeira coisa que a gente pede é, senhor juiz, pena base no mínimo legal, porque o réu preenche os requisitos. E depois que ele passa por todo o critério trifásico, analisa se tem agravantes ou atenuantes, analisa se
nós temos causas ou diminuição de pena, causa de aumento ou diminuição de pena, a gente vai lá e fala assim, olha, o meu cliente, ele preenche os requisitos do 44, ele tem personalidade, a personalidade dele é uma personalidade que não é alguém que esteja ali voltado à prática de crimes, à prática reiterada de crimes. Tá vendo como que o Guilherme Nucci, ele quis ilustrar que são essas três circunstâncias, personalidade, antecedentes e motivos, elas têm um peso muito grande porque elas são citadas em vários outros institutos que estão espalhados na legislação penal. Por exemplo, os antecedentes também são requisitos que devem ser preenchidos de forma positiva para que o réu seja beneficiário de uma pena restritiva de direito. Então, ele analisa que sim, ele determina que sim, esses três essas três circunstâncias, elas devem ser olhadas com uma atenção maior, certo? Circunstâncias preponderantes, quando você tem lá no 67 do Código Penal, que traz as circunstâncias preponderantes, que elas devem ser analisadas. A personalidade também é uma das que entra dentro dessa análise. Então, é importante a gente ficar de olho nessas três, porque você vai encontrar esses termos, personalidade, antecedentes e motivos, espalhados no Código Penal, na legislação penal, também presentes na legislação especial, como por exemplo na LEP, como por exemplo na lei de drogas. A personalidade do agente também é um fator que prepondera para que a pena base pode ser elevada ou não quando nós estamos aí dentro de um processo de um crime de tráfico de drogas. Os motivos, por exemplo, dentro no crime de homicídio, nós temos aí uma qualificadora que é o motivo torpe. Vamos pensar que nós temos aí um homicídio que foi qualificado pela emboscada, certo? Além da emboscada, nós temos o motivo torpe. Lembra que eu falei? Basta uma para qualificar o crime. Ah, mas é duplamente qualificado, beleza. Mas o motivo foi um motivo torpe. Ou seja, o juiz já na primeira fase ele pode analisar e falar que os motivos do crime fizeram com que ele entendesse que a pena base devia ser fixada, devia ser majorada, né? Não devia ser fixada no mínimo legal, porque houve um motivo torpe ali, certo? Então, assim, a qualificadora já qualifica por quê? Porque a qualificadora, a pena, ela tem a pena mínima e a pena máxima, ela começa num patamar diferente da pena que está sendo combinada no crime, que é na sua modalidade simples. Nós temos homicídio simples, nós temos ali uma pena mínima e máxima, mas quando nós tratamos de homicídio qualificado, a gente passa a analisar a partir de outras duas novas balizas, mínima e máxima. O homicídio qualificado ele passa a ser analisado a partir de uma pena mínima e máxima que é maior. A pena mínima do homicídio qualificado ela já é maior que a pena mínima do homicídio simples. Então a gente vai já olhar a gente vai para um olhar diferente. Então, como eu falei, já qualificou. O homicídio com emboscada já qualificou, então o juiz já não vai aplicar, ainda que esse réu tenha no final do processo a pena mínima aplicada do homicídio qualificado. Ela já é diferente da pena do homicídio simples, entendeu? Então, bastou uma para qualificar, mas tem mais uma. Quais? Os motivos. Então o juiz vai falar, bom, os motivos que fizeram o réu cometer o crime é um motivo torpe, é um motivo repugnante. Então na primeira fase ele já pode majorar a pena. Ao invés de colocar a pena no mínimo, que está lá presente no homicídio qualificado, ele já majora a pena ali. Então é muito importante a gente analisar essas três circunstâncias, personalidade do agente, antecedentes e motivos. É sempre bom estar atento a essas três, porque elas estão presentes, espalhadas na legislação, e elas vão influenciar muito quando o juiz for começar a dosar a pena ali no critério trifásico. Tudo bem? Eu queria agradecer muito a atenção de todos vocês aqui. É um prazer enorme estar nesse projeto do Código Penal Comentado. Deixo aqui os meus agradecimentos ao meu grande amigo, professor, mestre Bruno Creado, coordenador do curso de Direito do Unisal Lorena. Sem ele eu não estaria aqui hoje. Sou muito grato a essa oportunidade. E é um prazer enorme estar aqui com vocês, amantes do direito penal assim como eu. Qualquer dúvida, eu já deixei aí no começo do vídeo todas as minhas redes sociais e eu estou à disposição. Um grande beijo, um grande abraço e bons estudos!